E aí, pessoal, tudo bem? Antes de tudo, solta a vinheta! A gente tá aqui com ele hoje, que já foi chamado de Di menor, que já foi chamado de pagode, que já foi chamado de The Best. Você lembra? A gente tá aqui hoje com o Juan, pastor da nossa igreja, quem Deus usou pra trazer toda a visão. E aí, Juan? Beleza, mano, agora você foi lá no passado, hein, velho. Catei seus apelidos tudo. Nossa, eu nem lembrava disso. Juan Nossi. Juan, o desafio de hoje é você contar um pouquinho da sua caminhada no ritmo sertanejo. Eu vou Como colocar assim? aqui, vou pôr uma base de sertanejo que Ah. você vai falar um pouquinho de você. Tipo, eu sou Juan, vim de São Paulo, vim de sei o quê, entendeu? Tá. Quer um tempinho pra pensar? Não, ou já eu pode põe pôr? a música que aí eu preciso pensar nesse Tá bom, ritmo. é o aí, ritmo né? que ele gosta, ó. Pra quem quiser agradar o Juan. Então vamos lá, vou pôr aqui o sertanejo e o Juan vai cantar a vida dele agora. Eu sou o Juan, você não me conhece. Eu tenho 30 anos, então vê se me esquece. Tá bom, né? Tá bom, chega de pagar amigo. Quem gostou, comenta aqui. Ana, gostou? Dá um joinha se gostou. Muito bom. Vamos lá, Juan. Começou legal. Então, no podcast anterior, se você não viu, pode olhar aqui, a gente fala um pouco sobre Trindade, definindo. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o dia a dia na prática, de como que é a Trindade, como a gente se relaciona, como que a gente lida com a Trindade no dia a dia, como que a gente lida com Deus no dia a dia. Tá. E como que você descobriu quem era Deus, como que foi esse processo, quando foi. Tá. É interessante porque eu sempre vi Deus muito nítido na vida das pessoas, né? Deus agindo, Deus fazendo, e eu olhava para aquilo e eu falava assim, puxa, mas eu também quero ter uma experiência Desde com novo. Deus. Desde novo. Sempre fui muito curioso e vindo na igreja e vendo as pessoas dando testemunho, falando, e eu ficava assim, mas eu queria viver isso, eu queria poder também ter uma experiência como essa, e um dia eu entendi a adoção de Deus, né? Que Deus escolheu me amar mesmo eu não merecendo, que Deus escolheu me adotar como filho, e eu tive um encontro com Deus assim, muito nesse âmbito da família. Por isso eu acho que eu gosto tanto da família, acredito tanto em família, né? E eu aceitei Jesus então no meu coração, eu entendi o que Jesus estava fazendo, que Jesus veio para reconciliar e permitir então que o Pai pudesse me adotar. Então ele veio pagar o preço, ele veio gerar de fato essa possibilidade da adoção. Legal. Eu entendi isso e eu falei assim, eu quero Jesus no meu coração, eu quero ser filho de Deus. Então eu comecei a olhar para Deus como meu pai, né? Não como um diretor de orfanato que ia fazer as coisas porque tinha que fazer, mas eu entendi esse amor de Deus que é sobrenatural, que é incondicional, ou seja, não dependia de quem eu era, do que eu fazia, é incondicional, é unilateral, ou seja, não dependia da minha parte, ele só distribuía e entregava o amor dele por mim, e eu entendi isso. Quantos anos você tinha quando virou essa chavinha? Olha, eu cresci na igreja, e quando a gente cresce na igreja, é muito difícil você mensurar o momento exato. Eu acho que foi uma construção, e mais ou menos com 10 anos de idade é quando eu acho que eu tomo uma decisão por aceitar Cristo no meu coração mesmo. Com 11 anos eu sou batizado, e a partir daquele momento é uma construção. Com 18 anos eu aceito o meu chamado. Então foi uma construção assim de entender o que Deus estava fazendo, onde que Ele queria que eu estivesse. Por exemplo, essa relação com a Trindade, né? A Bíblia diz que é necessário que os adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E a verdade na Bíblia não é um conceito, não é uma teoria. A verdade na Bíblia é uma pessoa. E é a pessoa que diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então eu entendi que se eu quisesse ser o filho de Deus, o filho por adoção, eu precisaria ter uma vida familiar. Eu precisaria me relacionar
com a Trindade. Então é necessário que os adoradores adorem o Pai no Espírito Santo, mas também em Jesus Cristo, a partir de um relacionamento diário. Ou seja, adoração não é só eu cantar, não é só eu levantar as minhas mãos, mas adoração é um estilo de vida, de relacionamento diário com essa família espiritual, com a Trindade. Legal, uma entrega, né? É uma entrega, é uma vida. Certo. Ô, Juan, você sabe como que Você sabe como que as freiras secam a roupa? É piada? O que você falou lá no início? Do outro episódio? É charada? É charada? Não. Não sei, mano. Convento. Nossa. Ele fez o concílio, gente. Aí tá só assim se entregando ao chamado pastoral mesmo. Juan, você conheceu Deus na sua adolescência e aí você começou a servir tocando violão, eu lembro dessa época. Você acha que tocar violão foi algo dado por Deus? Um dom dado por Deus ou um dom que você buscou para servir a Deus? Mano, eu entendo que havia uma necessidade. Eu fazia parte de um pequeno grupo, fazia parte de um grupo de adolescentes também, e não tinha pessoas para servir, para tocar. E aí eu falei assim, então eu vou querer, eu vou tentar. E aí naquela época não tinha internet, não tinha Cifra Clube, não tinha YouTube. Eu ia pras bancas e comprava revistinha na banca e ficava treinando em cima da revistinha. Então lá tinha o desenho dos acordes e eu ficava imitando aquilo. E aí eu aprendi a fazer 4 notas, aprendi a tocar uma música. E é interessante porque eu cavei uma cisterna e Deus mandou água. Então acho que primeiro veio uma vontade e depois Deus deu o dom. E eu entendo como um dom porque depois ele multiplicou aquilo ali de uma maneira sobrenatural, alcançando pessoas, né? Tanto no pequeno grupo quanto nos projetos missionários. E aquilo foi muito importante para mim, para um ciclo. Depois que eu entro num outro ciclo, tinha uma outra necessidade, que era da palavra. Mas eu também não sabia da palavra, Totalmente tímido, né? Muito tímido, não tinha essa habilidade natural, mas eu me dispus. E aí depois eu percebi que Deus me deu o dom. Então é interessante porque quando a gente é fiel, parece que Deus vai multiplicando os dons nas nossas vidas. E eles têm muito a ver com o momento, com a necessidade, com a hora. Então quando você fala assim, eis-me aqui, Deus, por mais que você não seja capacitado, Ele vai te capacitar. Então um adolescente que está assistindo o Pod Crente aí, e ele quer ter o dom, não adianta ele ficar parado esperando falar assim, Deus, estou aqui, quando quiser, faz. Não. Então o ideal é ele buscar, caramba, eu quero servir, o que Comece eu posso? a servir e o restante Deus faz. Legal. Coloque-se à disposição de Deus, sabe? Uma oração que eu aprendi a fazer lá na África, na Angola, mas que a partir desse momento eu nunca mais deixei de fazer é: Deus, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Então, se o adolescente está aqui na igreja, que ele comece a orar, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo, porque com certeza Deus vai envolver e vai capacitar e vai enviar e vai dar tudo que esse adolescente precisa para servir ao Senhor. Legal. A produção tá soprando aqui que você comeu pouca pimenta até hoje. Querem que você coma mais. Até mandaram aqui uma mensagem. Você e a Marissa querem ter filhos também? Olha, eu não sou dedo duro, mas olha aqui, ó, só pra você ver. Ah, entendeu? Foi aquele que eu queria contratar? Ele. Tá mandando aqui, ó. Faz ele comer mais pimenta pra ficar engraçado. Estão me dizendo no meu ponto que foi a sua esposa usando o celular dessa pessoa. Procede? Então, prossegue. Segundo a produção, tá começando agora o soletrando. Eu vou falar a palavra e você vai ter que soletrar. Tá. Como combinado, se você acerta, eu como. Se você erra, você come. Não vale colar, hein? Tá abrindo ali pra colar, não vale. Ó, soletrando. A primeira palavra é Epafrodito. E-P-A-F-R-O-D-I-T-O. Epafrodito. Boa, Marissa. Obrigado. Não, mano, você tá pondo muito pouco na sua. Faz o Mano, seguinte, tá quando for a sua eu ponho. E quando for a minha você põe. Tá bom, então. Manda uma difícil aí, pô. Mano! Ele mergulhou o pão na pimenta. Não, mas eu tô secando o pão de agora. Mano, tem uma... Deixa eu pôr na sua boca. Tem um pão na pimenta aqui. Oh! Não desce. Toma água, velho. Pega leite, pega leite. Pão, come pão. Ô, mano, eu parei de brincar. Eu não quero.
Chega, gente. Vamos encerrar. Gente, muito obrigado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Já deu, Renan. Os minutos ali acabaram. Despede do pessoal, sua vez. Só mais uma então. Não, mais uma não. Cara, você pôs muito, mano. Mais uma não. Açoitar. Acedilha, ó. T-A-R. Acertei? É melhor assim, mano. Vai, abre a boca. Não, tá doido? Achei que ele ia pôr 2S. Ó, agora eu peguei leve que eu fiquei com dó. Tá. Não, gente, não faça isso com seu irmão. Eu me arrependi. Deus me perdoe, em nome de Jesus, tô arrependido. Tudo bem, eu não vou. Eu falei que ia ser duas, pode ser só duas. Não, pode ser mais uma, vai. Eu não tô com medo de ser acertado. Fala aí. Infrahepático. I-N-F-R-A tracinho. Infra o quê? Infrahepático. H-E-P-A-T-I-C-O. Você foi muito bem, só esqueceu um acento no ar. Não, mas aí Hepático. não, isso passa, isso não. E aí, produção? Não, vai, eu como. Mas eu acertei, vocês viram, né, gente? Ô, Não, Renan, ele foi eu muito te pedi bem. perdão, não te pedi? Eu estou arrependido. Eu estou arrependido, eu pedi perdão. Gente, eu pedi perdão. Eu não vou mergulhar igual você, mas eu vou continuar. Eu me arrependi, eu fiquei arrependido mesmo. Minha mãe vai ver isso. Mãe. Aqui, ó. Keila. Noah, Natan, vocês têm que defender o papai, hein? Olha o que seu tio vai fazer comigo. Ô, gente, já prepara o leite, que eu sou meio... Eu acho que eu tenho alergia à pimenta. Olha o que tá fazendo, Não, sacanagem. mas eu não mergulhei não. Nossa. Ele mergulhou, meu, na Alguém pimenta, já eu fui passou mal bonzinho. na real aqui? Já. Não no Pode Crente, em outros quadros. Jesus me ajuda. Tem água aí? Ah, mas tá de boa, né? Foi de boa essa. Eu orei antes. Deus ajudou, né? Tá acabando já, Juan. A terceira pergunta é algo bem prático, até pro nosso público-alvo. A terceira pergunta é, Juan, você tá bem? Acho que tinha que ser essa. O bom é que se tava com sono agora deu uma esquentada, deu uma agitada. Como viver uma adolescência que agrada a Deus? Bebe mais água aí primeiro. Respira. Não dando pimenta pros irmãos. Brincadeira. Mas, cara, eu acho que o foco na adolescência, quando a gente fica assim, não pode, a gente fica muito paralisado, sabe? Muitas pessoas pensam que a salvação é o final da vida. E aí, bom, eu sou adolescente, sou convertido, e agora eu fico esperando Jesus voltar pra me buscar e eu não faço nada. Mas na verdade a salvação é o início de uma nova vida. Não é ver Deus no final da vida, é ver Deus agora. Não, a eternidade começa na salvação. Então assim, pensa que legal. Antes de você nascer, Deus sonhou com você. E Ele tinha um projeto pra sua vida. Ele pensou assim, puxa, eu vou criar o Renan pra fazer isso lá no mundo. E o Renan tem que ser assim, assado, tem que pensar dessa forma, vai ter esse dom, esse talento. Aí o Renan nasce. Só que por causa do pecado, da maldade, o Renan vai deixando de viver o que Deus tem pra ele. Quando o Renan se converte, todo sonho, todo projeto de Deus é retomado pra vida do Renan. Então quando esse adolescente entende que agora que ele se converteu, todo sonho que Deus tinha, todo projeto de Deus vai ser retomado na vida dele, agora ele pode fazer muita coisa pra Deus. O foco não tem que ser no que ele não pode fazer, o foco tem que ser no que ele pode fazer. Cara, ele pode pregar o evangelho e milhões de pessoas se converterem, ele pode ver gente sendo restaurada, gente sendo curada, ele pode cantar, tocar, servir ao Senhor, viajar o mundo inteiro falando de Deus, ele pode fazer muita coisa. Se ele entender isso e começar na adolescência, pensa no
tanto de coisa que ele vai poder fazer ao longo da vida. Legal. Ele vai poder escrever livro, cantar, tocar, porque nada é impossível para Deus. É Quando a tudo gente pra Deus. Quando a gente pensa em repartir, ou seja, quando eu falo assim, Deus, me ensina a cantar porque eu quero abençoar vidas, Deus vai te ensinar a cantar. Quando você pensa assim, Deus, eu quero tocar para poder inspirar pessoas, Deus vai te dar o dom de tocar. Tudo que a gente pede para repartir, Deus vai dar pra gente. Então esse adolescente vai poder fazer milhões de coisas ao longo da sua vida. E quando ele estiver na terceira idade, ele vai olhar para trás e vai falar assim, valeu a pena. Que vida. Nossa, cara, cada momento da minha vida eu vivi 100% pro Senhor, valeu a pena. Então, se ele entender isso, ele vai viver uma vida maravilhosa. Boa, muito bom. Última charada. Ah, não. A última eu acho que você vai acertar. Ixi. Eu acho que você vai acertar essa aqui. Se eu acertar, você come pimenta. E se eu errar, eu como. Muito antes de qualquer cientista ter falado em DNA, eu já fazia manipulação genética. Quem eu sou? Deus. Não. Foi Deus que pegou a costela lá. Primeiro, colocou Adão pra dormir. Argumentação. Ó, Argumentação. colocou Adão pra dormir. Nos termos de hoje, anestesia geral. Tirou a costela. Dentro da costela você tem um tutano, tecido gelatinoso. Deus é Deus. Fábrica de elementos relacionados ao sangue, de onde tem os elementos pra clonagem humana. Então, a primeira pessoa foi Deus. Não, mas não é Deus. É Jacó e suas ovelhas. E você já fala isso, né? Sim, mas você Da falou a vara verde. primeira. Pessoa. Primeiro caso. Pessoa. Lá no Gênesis. Errou. Eu vou pegar leve que você tem célula hoje. Ah, não foi ontem sua célula, né? Hoje é que dia? Hoje é quarta, não tem desculpa. Eu ia pegar leve, mas não vai precisar pegar leve. Deixa, Ulisses. Maressa. Como que é o barulho? Eu esqueci. Não coça o olho, hein? Olha o Ulisses e a Maressa. Agora falando 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes com pimenta, vai. 3 pratos de trigo pra 3 tigres tristes. Tá bom. Acho que eles acharam que isso é maneiro essa parte. Eles acharam que ia ser engraçado? É. Juan, se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria pro Juan de 12 anos? Ou o que você faria diferente na sua vida? Rapidão pra encerrar aí. Nada, cara. Eu vivi o que Deus queria que eu tivesse vivido. Top. Agora, rapidão, ping-pong. Eu vou falar, você fala rapidão, uma comida. Rapidão, pô. Volta lá no rapidão. Volta naquela parte que ia ser rapidão. Agora chama ping-pong. Eu vou falar e você tem que responder muito rápido. Uma comida. Churrasco. Uma bebida. Suco de laranja. Um esporte. Futebol. Um medo. Não viver pra Deus. Uma lembrança boa. Nascimento dos meus filhos. Um carro. Toyota ou Honda. Um time. Cruzeiro. Uma frase. Se você não faz a diferença, que diferença você faz? Uma música. Eu nasci de novo. Um versículo. Deixa eu pensar. O Senhor é meu pastor, cara. Eu gosto desse versículo. Por mais que seja batido, ele reflete a minha caminhada. Legal. Uma pessoa. Pessoa física, humana? A Keila. Um sonho. Formar muitas pessoas pra viver pra glória de Deus. Uma cidade. Belo Horizonte. Top. E pra encerrar, Juan, deixa um recado pros adolescentes que vão assistir esse vídeo. O que eu poderia falar para os adolescentes da nossa igreja? Cara, o que eu vou falar para vocês é, se vocês entenderem na idade que vocês têm o projeto de Deus para a vida de vocês, vocês vão viver a melhor vida que existe. Porque Deus nos chama para uma vida de liberdade, uma vida de abundância, uma vida de plenitude. Então os melhores anos da vida de vocês ainda estão por vir. Amém. Agora, o futuro é construído a partir de pequenos hábitos. E você hoje pode construir o tipo de vida que você vai ter. Então escolha seguir a Deus, escolha servir a Deus e você vai viver a melhor vida de todas. É isso aí, Juan. Obrigado, mano. Tamo junto. Vamos junto pela caminhada. Vamos junto você Deus também. abençoe, gente. Deus abençoe. Tchau. Valeu. Fala, galera! E aí, já entendeu quem é Deus? Já descobriu que Deus a gente nunca vai definir, mas a gente vai viver em busca de conhecer Ele cada vez mais? Tem um teólogo famoso, Langston, que ele fala que Deus é espírito pessoal que em seu perfeito amor cria, sustenta e governa todas as coisas. Talvez essa seja uma das
definições mais próximas do que Deus pode ser, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque um ser limitado jamais poderia definir um ser ilimitado. Mas a gente busca falar sobre Deus daquilo que a Bíblia nos ensina. E hoje a gente vai conversar e encerrar essa série de quem Deus é. Mas antes eu te convido a fechar os seus olhos e colocar o seu coração diante de Deus e pedir a Ele que Ele fale com você, porque eu poderia ter as mais belas palavras, a melhor homilética, mas se o seu coração não estiver aberto, de nada vai adiantar. Então, ore para que Deus quebrante seu coração, para que o Espírito Santo conduza essa mensagem. Pai, obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu sustento. Obrigado porque o Senhor é o melhor amigo que qualquer um poderia ter. Obrigado porque o Senhor está sempre cuidando da gente. Fala com a gente agora, que teu Espírito Santo conduza, refaça as palavras e que seja viva e eficaz, Pai. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então a gente tem conversado sobre quem é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Falamos sobre Trindade. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre como é isso na prática. Eu vou mostrar alguns textos. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios 3, 16. Olha só. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Vou ler de novo, presta atenção. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O que esse texto está dizendo é que o meu corpo não é meramente osso e carne para que eu faça o que eu quero. O que esse texto está dizendo é que o meu corpo é santuário do Espírito, é onde o Espírito de Deus habita, então agora eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso cuidar porque é onde o Espírito de Deus habita, então eu tenho que cuidar para que as pessoas que olharem vejam uma diferença. Eu tenho que cuidar e zelar pela santidade porque as pessoas vão ver a Deus através do meu corpo. A santidade vai traduzir para as pessoas quem Deus é. E aí quando a gente vai lá para Atos, capítulo 7, abre aí, vamos lá, mexer a Bíblia em Atos, capítulo 7, versículo 54, a gente tem aqui a morte de Estevão. E o Estevão, ele foi o primeiro mártir que a gente vê na Bíblia. E para quem não sabe, mártir é alguém que deu a vida, que morreu por uma causa. E olha só o que acontece aqui com a morte de Estevão. Ao ouviram isso, ficaram com o coração cheio de raiva, rangeram os dentes contra ele. Ao ouviram o que Estevão tinha dito sobre Deus e tiveram muita raiva de Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele e, expulsando ele da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas dele aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão, orando, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se e gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. Depois que disse isso, ele morreu. E Saulo consentia a morte de Estevão. O que está acontecendo aqui? A gente está tendo um cara que ele era tão apaixonado por Deus, que ele entendeu esse Deus de maneira tão firme, tão forte, que ele deu a sua vida. Às vezes a gente nega Deus por causa de um jogo, por causa de um palavrão, por causa de um site pornográfico, por causa de um contatinho. Às vezes a gente nega a Deus por tão pouco. Estevão, vendo a morte diante dele, não negou a Cristo e ele foi além. Estevão não abandonou a sua fé, pelo contrário, nesse momento ele viu que Jesus estava com ele. Ele sentiu o Espírito de Deus e ele viu Deus. E ele entregou a sua vida. Interessante que ele estava tão cheio da presença de Deus naquele momento que mesmo as pessoas apedrejando ele até a morte, ele orou pedindo para que Deus não condenasse aquelas pessoas por aquele pecado. Já imaginou você sendo apedrejado, e ao invés de ter vontade de que a justiça seja feita contra aquelas pessoas, você ter uma compaixão ao ponto de falar assim: Deus, não condena. E o texto fala que, cheio do Espírito de Deus, Estevão morre.
Com certeza, Estevão não morreu triste, ele morreu feliz, porque ele estava morrendo por uma causa maior. Mas sabe o que é interessante? Que tem muitas pessoas vivendo mortas, por motivo nenhum. E Estevão, ele deu a sua vida por uma causa maior. Você hoje tem a oportunidade de escolher se você vai hoje dar a sua vida e a partir de hoje viver por uma causa maior, ou se você vai continuar vivendo como um morto, sem motivo, sem propósito, acordando tarde, dormindo tarde, acordando tarde, dormindo tarde, nesse ciclo vicioso, sem viver por nenhum propósito, sem viver por nenhum sentido. Estevão escolheu algo que lhe daria a vida dele. Eu, com 13 anos, escolhi algo porque eu daria minha vida e hoje eu vivo por coisas maiores. Você hoje tem a oportunidade de escolher, ou eu vou viver por um motivo maior e vou dar minha vida todos os dias, ou eu vou continuar vivendo no automático. Seja como Estevão e veja o Pai, o Filho e o Espírito Santo se enchendo de alegria por você. E viva por coisas maiores. Amém? Vamos orar? Pai, chame essa geração, Pai. Tire essa geração da inércia e chame jovens e adolescentes a viverem por Ti, a serem novos mártires, Pai, a darem a sua vida por uma causa maior. Nos perdoe por nossos pecados, Deus, e que nós possamos ser uma geração que vai fazer a diferença pelo Teu nome. É em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Quer participar da nossa célula? Está aparecendo o número da PIB aqui. Só mandar uma mensagem que vai ser um prazer ter você com a gente. Domingo às 10 horas da manhã a gente tem culto presencial também. Não fique de fora do que Deus está fazendo, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe, tchau.